na pele do recém-nascido pela via de parto que impactaram negativamente no desenvolvimento de obesidade na vida adulta e também de asma. Então, a maioria dos analisados naquelas situações, dentro do grupo do estudo, ficou evidenciado que uma disbiose, ou seja, um desequilíbrio da flora normal, né, fisiológica, do que seria transmitido através do canal do parto, através da via vaginal na hora do nascimento. Essa disbiose por conta do bebê ter nascido de parto cesárea, então o bebê foi colonizado com outros micro-organismos do ambiente hospitalar, né, das mãos dos profissionais que tiveram contato com esse bebê e não necessariamente do canal vaginal materno, impactou em desenvolvimento de obesidade na vida adulta e, em alguns casos, de asma. Então, isso impacta em toda a biologia e o metabolismo do ser humano na vida adulta e também, né, a nossa parte óssea, a nossa parte muscular, da face, da dentição, da nossa fala, impacta em problemas que nós vamos ver os resultados só na adolescência ou até mesmo na vida adulta, né? Então, nós vamos abrir espaço para a Leandra poder falar para nós sobre o papel fundamental que a amamentação, o aleitamento materno exclusivo, ele tem no desenvolvimento da linguagem da criança. E caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade, tá? Para levantar a mão nas reações que nós temos na barra inferior da tela de vocês, ou até mesmo mandar no chat, tá? Vocês fiquem à vontade para se manifestar. Leandra, muito obrigada. Pode abrir o seu microfone e fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Boa tarde a todas, né? Todos. É uma semana muito importante. Igual a Maria estava falando, a gente não imagina o impacto, né? Da amamentação na vida de um ser humano. E em vários aspectos, né? Eu, como profissional que cuido da comunicação, porque a fonoaudiologia, o instrumento dela, né, o objeto dela é a comunicação, em todos os aspectos. E entende-se que a comunicação é um processo que começa ao nascimento, né? O fato do bebê ter o seu primeiro contato com a mãe, né? Quando ele nasce, vem o choro, vem a necessidade de se alimentar, né? Esse contato que ele tem com a mãe ali no primeiro instante, a mãe como aquela que vai nutrir, como aquela que vai dispensar cuidados para aquela criança, isso já é uma via de comunicação, né? E eu achei muito bacana que no nosso tema está escrito linguagem e está escrito fala. Porque, assim, antes da gente pensar no produto final, que é a fala, a gente precisa pensar antes na linguagem um pouquinho, né? Para a gente chegar nessa fala, a gente passa por vários processos, e esses processos trilham um caminho de aprendizagem, de construção, né? Então, assim, a gente acredita muito no vínculo que é criado entre mãe e filho na hora da amamentação. E como isso interfere nos aspectos cognitivos, né, de uma criança. A gente sabe que as crianças que sofrem negligência, elas têm geralmente um déficit cognitivo. O cognitivo acaba sendo afetado por essa negligência, né, que a criança sofre ali nos seus primeiros anos, nos seus primeiros meses. E a gente entende que o aleitamento materno, ele contribui para que isso não aconteça. Vamos dizer, a gente tem vários fatores de risco para uma criança, né, no seu desenvolvimento. E quando você garante à criança a amamentação, é como se você como se você riscasse mesmo um risco. Temos um risco a menos, né, para essa criança, na sua saúde física, no seu desenvolvimento cognitivo, né, na criação de vínculos, no seu desenvolvimento pessoal. Então, não é só o simples fato de matar a fome de alguém, não, né? Não é algo assim, é tão assim simples que eu posso substituí-lo por uma mamadeira ou por uma fórmula.
né? Você estava falando, Maria, da questão da fórmula. Existem cidades hoje, né, na via pública, na rede pública, que para você conseguir a fórmula dentro da prefeitura, você precisa passar pela nutricionista e pela fono. Só assim é liberado para você. Porque assim, é um consumo e uma distribuição assim que não tem muito controle mesmo. Então, as mães não entendem num todo como isso pode prejudicar. E os sinais do prejuízo aparecem muito rápido. E se a gente for acompanhar o desenvolvimento direitinho, a falta da amamentação, a falta desse estímulo que só a amamentação traz muito prejuízo e a gente começa a ver ele logo cedo. Né? Então, um ponto muito importante é a questão da linguagem, pelo envolvimento mesmo, por essa comunicação que a amamentação traz, né? Entre mãe e filho ali. E se a gente for pensar na fala, como a gente estava falando aqui no comecinho, o produto final é isso aqui que a gente está ouvindo. Mas antes disso, a gente tem uma elaboração de pensamento, a gente tem comandos neuromotores que precisam ser acionados, e a gente tem toda uma estrutura, né, de face. A gente fala de estruturas orofaciais, que a gente coloca bochecha, lábio, dente, língua, palato duro, né, a maxila, a mandíbula, a gente toda a estrutura crânio-facial também, tudo isso está envolvido na produção da fala. E também a parte respiratória. E tudo isso a gente só consegue um bom desenvolvimento através da amamentação. A gente precisa entender que quando a criança nasce, quando a gente tem lá o nosso bebê, existem estruturas nesse bebê que vão desenvolver com o tempo. Do mesmo jeito que a gente ganha estatura, né? A gente ganha peso, ganha estatura, as nossas estruturas elas vão se desenvolvendo. E tudo isso depende do quê? Do estímulo que ela recebe. Né? A gente pode reparar, por exemplo, no bebezinho, todo mundo fala, nenenzinho tem cara de joelho. Na verdade, todo nenenzinho nasce com a mandíbula retraída, né? A mandíbula é bem para trás. E o palato, né, que a gente chama de céu da boca ali, ele é bem pequenininho, mais fechadinho, mas a gente precisa entender também que ele é fechado, mas ele é passível de se abrir. Então, ele é uma estrutura móvel ali também, né? Se a gente for pensar. Então, e a gente tem aqui a musculatura da bochecha, a musculatura que envolve o lábio, né? Toda essa musculatura facial aqui que estão prestes a se desenvolver. E quando você expõe a criança a um peito, ao ato ali da sucção, né? Que a criança já vem com aquilo reflexo nela, né? É como se você estivesse falando para o seu organismo assim, olha, agora a gente vai trabalhar para você terminar de se desenvolver, ou para você iniciar o seu desenvolvimento de uma maneira correta. Né? A gente vê muito adulto aí com um perfil, né? Desses assim, tipo de sem queixo, né? A gente vê muito adulto com o palato assim mais fechadinho, né? A gente também vê muito adulto que tem uma protusão na mandíbula, né? Ela é levada para frente. Tudo isso, se você for buscar lá atrás, você pode ver que é uma criança que não amamentou, né? Existem os fatores genéticos também, mas você coloca, quando você tem o fator genético, mas você coloca a função para trabalhar da maneira adequada, você tem um ganho muito grande. Né? Você precisa favorecer isso. E sem falar nos quadros respiratórios, que é o que a gente vai ver também, que a amamentação, né, ela é assim um fator, eu quase que chamo de determinante, para você aprender a respirar da maneira correta. É lá no peito que você aprende a respirar da maneira correta. Sabe? Porque à medida que a criança ela abre a boquinha e ela, né, consegue abocanhar ali a auréola, fazer a pega direitinho, toda a boca dela está ocupada pelo peito. Ela é obrigada a usar o nariz. A criança não faz, não fica sem ar, babando, né? E de repente ela sai do peito quase em anóxia e respira. Não. Ela está respirando e está mamando. Então, assim,
a amamentação no peito ali, ela faz com que a criança use o nariz. E a gente vê muita realidade de consultório, muita criança que não usa o nariz. Muita criança que chega aqui com uma fala nasalada, não usa o nariz para nada. Crianças que estão com quadros respiratórios assim alterados frequentemente, faz sinusite, faz rinite, faz asma, faz tudo isso em função de quê? De um nariz que não é usado. Porque o nariz está aqui e ele tem o seu componente, assim, ele coopera para filtrar o ar, né? É o nariz que filtra o ar que a gente respira. Então, quando a gente respira pela boca, você está respirando um ar impuro. O processo de purificação não aconteceu, né? Então, assim, quando você tem um bebezinho, você expõe ele ao peito, ele passa a maior parte do tempo mamando. Não é isso? A demanda ali de amamentação é muito grande. Então, você está fazendo um treino excessivo para ele, falando para ele, olha, boca, né? Totalmente ocupada, fechadinho, o seu nariz vai funcionar. Então, isso, fala assim, mas depois aprende, mas a questão é que quando você está trabalhando essa estrutura, além de você estar prevenindo essas doenças respiratórias, né, você está fortalecendo, você está criando condições para você ter uma boa coordenação pneumoarticulatória, porque a gente respira, o ar está lá dentro do pulmão, ele sai, aí ele passa pela nossa laringe aqui e tal, aí ele vem para a boca para ser modulado. Então, para falar, a gente tem um tanto de processo envolvido. E a respiração é um deles. Então, às vezes a gente chega aqui, tem paciente que fala, eu vim aqui porque eu sou muito afobado para falar, eu não consigo. Aí você vai ver, a pessoa tem uma respiração totalmente comprometida. E às vezes ela não tem nada no nariz obstruindo, ela tem um padrão respiratório incorreto. Então, assim, a amamentação vai favorecer isso, vai cuidar da saúde do bebê e vai favorecer essa respiração que é a ideal para a sua fala, para a sua comunicação, né, para o seu bem-estar. Aí a gente trazendo aqui para a nossa grande questão, né, que é a questão da fala, né, nosso rostinho aqui e tal, a gente precisa entender que o neném, ele nasce com aquela necessidade, né, de sucção, né? Ele nasce com um reflexo já de sucção, né? E esse reflexo, se a gente for pensar, ele é instinto, né? A gente precisa sobreviver, você nasce com ele para se alimentar, mas é através desse reflexo que você vai trazer o estímulo, sabe? Para que essas áreas orofaciais aqui, elas se desenvolvam. Quando a criança suga, quando ela projeta a sua boca para sugar, a gente precisa entender que todos os músculos que estão relacionados à face, eles se movimentam naquela hora, né? Na palestra de ontem, né? A moça que estava dando a palestra, ela ainda estava a Evelyn, ela estava explicando ainda que quando a criança ela vai amamentar, ela traz a sua mandíbula para frente. Lembra que eu falei para vocês que o bebê nasce com retração de mandíbula? Né? A mandíbula vai lá atrás. Então, quando ele abocanha, a mandíbula vem para frente para abocanhar aqui, né? O seio materno ali. Então, se a gente for pensar, essa nossa estrutura aqui, ó, que é a nossa mandíbula, ela é segurada por feixes musculares, né? E ela recebe estímulos nervosos aqui do cérebro. Então, o cérebro está falando para a musculatura aqui do rosto do bebê. Vai lá, faz força para você se alimentar. Enquanto você faz força, eu vou fazendo você crescer. Você vai crescendo, você vai esticando. Então, essa mandíbula aqui, que estava lá atrás, ela começa a vir para frente com a sucção. Ela também explicou muito maravilhosamente que ela falou que ele abocanha e ele traz, né, a parte da maxila para cima. E se vocês olharem, a cavidade oral de um bebê, ela é pequenininha. E quem que vai fazer essa... A gente costuma dizer aqui no consultório, eu falo para as mães, que o nosso palato, o céu da boca, vulgarmente falando, a gente chama ela de casa da língua. A língua mora ali. A língua não mora aqui embaixo, a língua mora no céu da boca. Mas a gente tem muita gente com a língua protuída, penduradinha. Por quê? Porque não tem espaço no palato, porque o palato não abriu. O que vai fazer esse palato abrir?
esse movimento, né, de trazê-lo para frente, de abrir a boca. Então, vai fazer que toda essa estrutura móvel aqui, né, que está fixa aqui no crânio, mas para a gente, ela é móvel porque ela é passível de se moldar ali, né? Então, vai fazer com que ela se expanda. Então, a língua vai ter a sua casa, certo? Porque quando a língua não tem a sua casa, gente, ela descansa em qualquer lugar. A gente pode ver que língua, ela procura um lugar para ela ficar, né? Vocês... ela procura, gente. É dela isso. Você pode... Presta atenção, às vezes você quebra um pedacinho do dente. Aonde está a sua língua o dia inteiro? Lá naquele negocinho que você quebrou. Você acabou de almoçar até no caminho da sua casa para você passar um fio dental. Tem alguma coisa no seu dente? Aonde está a língua? Lá. A língua procura um espaço, um lugar para ela. Então, quando a língua não está acoplada aqui no palato superior, ela vai descansar aqui. Aí a gente tem aquelas crianças que, né, que estão falando e estão soprando. Aí a gente tem aquelas crianças que têm esse desenvolvimento aqui mais favorecido, né? Porque vocês imaginem essa língua. Porque as pessoas não imaginam, sabe, Maria? Mas assim, um dos órgãos que a gente tem que tem mais força é a nossa língua. E é o mais ativo, sabe? A gente não percebe, mas a gente está deglutindo o tempo todo. Né? Por que a gente não está aqui babando? Porque a gente está deglutindo, falando e deglutindo, quieto e deglutindo, dormindo e deglutindo. É reflexo. Então, ela trabalha ali o tempo todo. Então, é um órgão muito ativo, muito ativo. Então, assim, ela precisa estar no lugar certo dela, né? Então, ela precisa estar onde? No céu da boca. E quem Leandra, que vai... o Daniel Oi. fez uma pergunta, sem querer te interromper. Eu só queria entender assim, mais precisamente, foi uma pergunta assim que permitiu uma dupla interpretação da minha parte. Ele perguntou se influi o tamanho da mama na amamentação. Você quer dizer o quê, Daniel? Se influi na produção de leite, se influi no desenvolvimento mais rápido da linguagem ou não? Se é um fator facilitador ou dificultador? O que exatamente que você quis saber na sua pergunta? Quero saber se no desenvolvimento da criança se influi o tamanho da mama no desenvolvimento. Tá bem. Então, Leandra, o Daniel quer saber se o tamanho da mama influi em facilitar ou dificultar o processo de forma ativa nesses fenômenos biodinâmicos do desenvolvimento. Na verdade, não era tão aprimorada a pergunta, senão era mais sim. Mas a Maria Rita é espetacular. Mas aí a gente já explorou, né? O tamanho da mama não, porque na verdade a gente fala, né, de abocanhar, a Maria Rita pode até falar melhor o termo, mas assim, a gente foca, né, na auréola, a criança abocanha aquele pedaço ali, né, e a mãe, no caso, ela precisa ser muito bem orientada, né, a respeito de como, da posição, da pega ali direitinho, né? Então, assim, na minha concepção, para essa dinâmica toda do desenvolvimento de língua, de boca, de lábio, de bochecha, não. Porque, assim, para nós, para acontecer o desenvolvimento dessa musculatura toda, dessas estruturas, a gente precisa da força que a criança faz. Entende? A criança, o que vai ser o fator determinante ali é a força que a criança vai fazer. A criança vai abocanhar e ela vai ter que fazer uma força para sugar. É essa força para sugar que vai trazer a mandíbula para frente, que vai fortalecer a bochechinha, que vai fortalecer essa língua, né, que vai fortalecer esse lábio. É essa força na sucção. É por isso que a gente fala, as pessoas falam, tá mamando na mamadeira, tá mamando do mesmo jeito. O que importa é que tá mamando. A questão é que falando em termos de força, essa força que a criança necessita fazer para ter um bom desenvolvimento, ela vai alcançar na sucção, né? Porque é difícil a ordem ali, né? Você sugar ali, fazer a pega, sugar e extrair o leite. O bebê faz uma força, né? Que a mamadeira não faz. Então, a estrutura do peito da mãe, às vezes é mais difícil para a mãe fazer uma pega por causa de um bico, alguma coisa, mas o tamanho dela não.
Maria, você queria completar, falar alguma coisa? Sim. Eu não tô te vendo. Porque, na verdade, é isso, só complementando o que a Leandra já explicou muito bem, na verdade, a mama, quando ela é muito grande, tanto em volume da mama, quanto no tamanho do mamilo, que a gente chama de mamilo hipertrófico, quando ele é muito grande, ele é mais um dificultador do que um facilitador. Mas existem maneiras da gente se adequar, né? Uma posição invertida, que é uma postura que a gente coloca o bebê de frente, o rosto de frente para a mãe e ele quase que embaixo da axila dela. É uma posição excelente para a gente conseguir fazer com que a mãe tenha um domínio maior da mama e da cabeça do bebê. A gente tem estratégias de deslizar o lábio superior depois que a pega já está feita, para que a profundidade da pega seja adequada, porque quando é uma pega muito rasa, o bebê abocanha praticamente mamilo e a área de transição mamilo-areolar. Mas a gente quer que ele pegue o quê? A maior porção da areola que ele conseguir. Então, independente da mama ser maior ou ser menor, a quantidade que vai entrar na boca do bebê vai ser a mesma, porque vai ocupar o vácuo lá dentro da cavidade oral. Sim. Mas a gente vai fazendo ajustes, né? Por isso que é tão importante que os profissionais que atuam nessa área saibam, tenham esses conhecimentos, porque na maioria das vezes a dificuldade toda do bebê ganhar peso, do aleitamento fluir de maneira satisfatória, não está ligada à produção de leite. O problema é que a gente tem uma questão cultural muito forte ligada na insuficiência da mama materna manter a nutrição da criança. Isso só acontece entre os mamíferos a gente, que dito os mais desenvolvidos intelectualmente. A gente não vê uma vaca no pasto duvidando do leite dela pedindo ajuda para a égua, né? Mas a gente quer ir comprar o Aptamil, o NAN e dar para nossa criança porque o nosso leite não sustenta, né? Então, na verdade, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o problema está no manejo da amamentação. Sim. A sucção não está acontecendo de maneira efetiva. Por quê? Porque o bebê não está abocanhando corretamente, porque a posição do bebê no colo não está favorável, porque ele não está na posição mais favorável para ele naquele momento para sugar na mãe. Então, corrigido tudo isso, resolvido o problema. Né? E a gente também tem que tirar aquela cultura de que amamentar dói, que tem que calejar o peito mesmo, que amamentar faz parte do processo, a dor no começo, até você acostumar. Não tem que calejar nada. O peito não foi feito para ser calejado, né? A gente tem, sim, uma sensibilidade aumentada no começo da amamentação, porque o nosso peito nunca tinha passado por uma sucção, né? Prolongada para poder extrair o alimento, mas dor não é para existir. Se existe dor, a gente tem que procurar alguém que ajude a gente. E, assim como a Evelyn falou, né, quem domina aleitamento não é o pediatra. Alguns pediatras sabem de aleitamento, mas não é o pediatra, né? Ou é um enfermeiro que sabe de amamentação, porque não são todos os enfermeiros que sabem, ou o fonoaudiólogo, ou a consultora de aleitamento, de qualquer formação inicial que ela tenha, mas que fez um curso de consultoria em aleitamento. E aproveitando o gancho, e por essa razão também, Leandra, que para esse desenvolvimento, que a sucção não nutritiva é tão importante, né? Uhum. A sucção não nutritiva, gente, é vulgarmente conhecida como chupetar o peito. Ah, o neném está fazendo seu peito de chupeta. Olha, tira essa criança daí, porque depois ela vai ficar pendurada, você nunca mais vai tirá-la daí, viu? Então, a sucção não nutritiva, que é uma das necessidades do recém-nascido, não só do recém-nascido, mas do lactente, mais fortemente até mais ou menos os 90 dias de vida, é uma necessidade real da criança. Real. Não é uma manipulação, real. Não é um comportamento de birra, ele precisa sugar. E muitas vezes não é por fome. E não tem problema nenhum. E isso é importante para manter a produção de leite, para o desenvolvimento da musculatura, para o treino da musculatura, né? E para a manutenção do vínculo materno-infantil. Pode seguir, Lê. Porque assim, pensando nessa coisa, né, do chupetar ali, o nosso organismo, né, ele precisa se desenvolver. Nasceu, vamos crescer,
né? Então, assim, o seu próprio cérebro, o seu próprio organismo está mandando estímulos ali aquele tempo todo. Você precisa sugar mais, você precisa sugar mais, você precisa sugar mais. Musculatura tem que crescer, a parte óssea precisa se desenvolver. Vamos sugar, vamos sugar. É essa conexão, sabe? Neurônio, motor ali com a nossa musculatura que acontece o tempo todo com a criança. E a gente, muitas pessoas na ignorância, né, por não conhecerem um assunto, por não ser um assunto trabalhado no nosso país, na nossa cultura, oferecem a chupeta, oferecem a mamadeira com qualquer outra coisa, né? Estavam falando da questão do leite materno. Pessoas optam por dar outras coisas, entram com chá, com água, com tudo, com outros tipos de leite e tal, para poder suprir isso, porque a criança não está mamando, não sai leite, ela só chupeta tal. Não, é a necessidade mesmo, fisiológica dessa criança. Ela precisa disso. E é engraçado a gente pensar que nos primeiros 6 meses de vida da criança, a mandíbula, né, aqui, essa estrutura que é mole aqui, presa, aqui só por ela tem um encaixe aqui e segura por musculatura. Ela faz um movimento, ela só faz esse movimento para frente e para trás, para frente e para trás, tá? Ela não faz o movimento de balanceio, tá? O movimento de balanceio só vai acontecer depois do 6º mês. Então, durante todo o tempo, esses 6 primeiros meses de vida da criança, o organismo aqui já se preparou para fazer esse movimento que é o de sucção, para que a criança possa se alimentar e desenvolver. Quando a criança tem por volta dos 6 meses, o nosso cérebro entende, está na hora de estar nos dentes, está começando a ser dente, então eu preciso fazer esse balanceio, porque talvez a mastigação aconteça. Então, assim, a gente precisa muito entender que a gente fala de amamentação livre, né? A mãe amamenta quanto tempo ela quiser, ela está disposta ali e tal. Ótimo, mas vamos pensar assim racionalmente. Esses 6 meses, ele precisa ser explorado ao máximo, né? Que quando o corpo tá te comandando para isso, vai para frente e vai para trás, vai para frente, né? Ele vai para frente, a parte de cima aqui, né? A nossa maxila, ela vai depois, ele volta e vai, ele volta e vai. Isso é orgânico. E com isso, o que acontece? Há um detalhe, você estava falando de atrapalhar, que eu vejo mais relacionado ao atrapalhar a amamentação, muitas vezes, né? O próprio recém-nascido. Vou dar um exemplo. A língua presa, né? Que a gente sempre fala disso, o frênulo aqui. A linguinha presa. Às vezes a criança tem essa linguinha mais presa, esse frênulo aqui, esse freiozinho, né? Ele tem que ficar ali do meio para trás, ele está ali bem na ponta da língua, aí a criança não consegue movimentar a língua direito. É por isso que a gente faz o teste da linguinha, é por isso que a gente corta esse freiozinho, dá o piquezinho. Tudo isso para quê? Para favorecer a amamentação, né? O nosso foco primeiro é a amamentação. A gente vai pensar em fala, a criança vai começar a falar, gente, porque ela fala com 3 meses, a gente vê o bebê balbuciando, né? Gu, gu, gu. E isso é fisiológico, tá? A criança está reconhecendo o seu trato aqui. Então, você pode ver que isso dá uma sumida depois, e lá pelo 8º, 7º mês, a criança já tem interações com o som, a gente fala, a criança tem sons, né? Mas com 1 aninho vai começar a aparecer fala mesmo, né? A produção da fala. Então, quando a gente pensa em toda essa estrutura primeiro, a gente pensa na amamentação, porque a gente sabe que toda essa estrutura aqui só vai se desenvolver direito se a criança mamar o suficiente, tá certo? O suficiente para que ela desenvolva. Tá? O que a gente tem hoje de muito realidade de consultório, né? Eu também trabalho na saúde pública, posso dizer, a gente tem uma realidade gigante de crianças, né? Maioria comprometidas na questão respiratória, a maioria delas fazem uso de chupeta, tá? Fazem uso de chupeta,
Então, eu pego crianças, às vezes, com 5 anos, usando chupeta. A maioria das crianças, por não ter feito o aleitamento materno, elas têm um problema na arcada, ou ela tem a arcada inferior aqui, né? A mandíbula muito desenvolvida ou muito pouco desenvolvida. Nós temos também uma atresia, um fechamento do céu da boca. Tudo isso porque essa função da sucção, né, para trazer o desenvolvimento não aconteceu. Aí, vamos supor assim, para nós, fonoaudiólogos, a gente tem os marcos também da questão da fala. Mas a gente sabe que com 4 anos, mais ou menos, a criança já tem quase todos os fonemas. Vai faltar para ela um R da vida, alguma coisa assim, uma coisinha mais difícil. Aí a gente pega crianças com 4 anos que não falam muitos fonemas, que ela já deveria ter adquirido. Eu tenho muita criança que não fala o T, que não fala o D, o N, né? O R, então, que precisa de um controle maior de língua, né? Isso chega no consultório depois. Aí você vai avaliar, tem toda uma estrutura complicada ali, condenada, digamos assim, quase, pelo desuso, né? Porque aí mamou muito pouco tempo, aquela função entrou em desuso e veio a mamadeira, e veio a chupeta, veio todos os compensadores, né? E a gente precisa entender que a primeira exploração da criança do mundo é a boca, né? Você recebe o alimento pela boca, toda criança passa pela fase oral, né? E a gente vê essa fase da criança muito mal explorada, muito mal estimulada, porque o aleitamento materno foi cortado. Aí, vamos supor, como eu falei para vocês, a fala aqui na boca é o nosso produto final. Então, eu pensei aqui, o meu cérebro mandou os estímulos neuromotores aqui, tá? Para toda essa região, eu respiro e vou produzir. Se eu não tenho a dentição adequada, a língua na postura certa, tá bom? E o lábio e a bochecha com força suficiente para segurar a minha língua dentro da minha boca, eu não consigo pronunciar direito. Tá certo? Porque assim, os fonemas, eles são um trabalho de tudo isso aqui. Ninguém faz, quando pensa para você ver quando você está fazendo, por exemplo, m de mamãe, né? O m, você trabalha toda essa parte orbicular aqui. Aí você pega uma criança que tem transtorno motor de fala, ela não tem força na mandíbula e ela não tem força no lábio para produzir. Então ela fala ai, nanãe, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Por quê? Porque essa região aqui, essa região não foi trabalhada, tá certo? Não recebeu estímulo suficiente. Aí você pega uma criança, por exemplo, que não mamou no peito e que necessariamente, né? Não sei se necessariamente é a palavra, mas vamos dizer, é quase que óbvio que vai chegar ali 15 dias depois, ela vai estar com uma chupeta na boca, né? Para compensar toda essa sucção, essa necessidade de sucção do organismo. Aí você vai ver uma criança aí que não consegue falar um R, não consegue falar um T, não consegue falar um D. Por quê? Porque a língua, a chupeta, tirou a língua dela do lugar. A língua aqui tinha que ficar lá em cima, forte, porque você tem que fazer uma força para você colocar a sua língua no palato. Aí você coloca. E ela fica ali, você tem que fazer uma força. Se você deixar ela aqui, ó, ela vai ficar totalmente relaxada, certo? A chupeta entra aqui, ó. Então, ela coopera para que isso fique relaxado, para que isso fique hipotônico, tá certo? Então, é um problema puxando um outro problema, sempre, né? A falta do estímulo ali, né, da sucção no aleitamento materno, vai desencadear uma série de problemas. Uma série de problemas. Eu recebo também no consultório pacientes que têm características físicas, né, da ausência da amamentação. Estou com uma paciente que a gente está atendendo agora que tem uma retração de queixo mesmo, sabe? Retração de mandíbula, a mandíbula não desenvolveu. E existem casos que são cirúrgicos, como também a gente tem pessoas que têm um super desenvolvimento, né, da mandíbula. Eu, por exemplo, que casa de ferreiro, espeta de pau, né? O meu filho, caçula, ele chupou dedo até os 12 anos, mas ele não mamou no peito, né? Eu não consegui fazer o aleitamento materno. Eu passei por uma crise quando ele nasceu e eu não amamentei, uma crise emocional. E ele tem inúmeros
prejuízos pela falta da amamentação. Ele teve um palato muito atrésico, muito fechado. Ele teve um apinhamento dos dentes, sabe? Um dentinho por cima do outro. E o quadro respiratório dele é péssimo, porque aí o palato não desenvolveu, a entrada de ar aqui é pequena, aí precisa abrir para poder entrar mais ar. Tudo isso é reflexo do quê? Da falta da amamentação, da falta da sucção ali mesmo para trazer o estímulo, para trazer a adequação dessa função. Aí a gente trabalha o tempo todo adequando uma coisa que o organismo nasceu pronto para adequar. Nós estamos roubando a natureza, na verdade. Né? Nós roubamos ela. Essa é a verdade. O ser humano nasce pronto para ficar adequado. Né? Igual eu falei para você, gente, é maravilhoso você pensar que o bebezinho até os 6 meses ele só faz o movimento de sucção. Isso é maravilhoso, sabe? Tipo assim, você precisa disso para desenvolver o seu rostinho. Então eu vou colocar isso em você. Depois nascer os dentinhos, agora você vai mastigar. Então agora você vai conseguir fazer com a sua mandíbula. Né? É maravilhoso você pensar nisso. Mas aí a gente vai e rouba a natureza, porque a gente nega o peito. Né? A gente interrompe, às vezes a gente não é rede de apoio para as pessoas que estão à nossa volta amamentando. Tem tudo isso, né? A amamentação envolve várias coisas, né? Eu penso muito no produto final, né? Na comunicação ali, né? Quando ele se tornar uma criança que vai estar indo para a escola, que precisa aprender, aí fica com dificuldade porque fala do jeito que escreve do jeito que fala, né? Mas, assim, você pensa no tanto de coisa que a gente perde quando a gente nega esse processo, quando a gente atropela esse processo. Né? Aí a gente quer colocar a gente compra uma madeira, a gente é capaz de comprar uma madeira mais cara, porque a gente confia na tecnologia de uma outra pessoa, da inteligência de uma outra pessoa, e não naquilo que o nosso organismo nasceu pronto para fazer. Né? Então, a gente precisa muito, como ser humano agora, começar a pensar num todo. A amamentação não é só para matar a fome, ela é para fazer o bebê terminar de crescer. Né? Ele está aqui exposto, então ele vai crescer emocionalmente, cognitivamente, né? Vai crescer nas suas trocas de relação e vai desenvolver o seu físico também. Então, assim, quando a gente rouba a amamentação, quando a gente não é rede de apoio, quando a gente negligencia as informações que a gente tem, né? Tudo isso é como se a gente tivesse querendo cortar o processo, fazer o processo da nossa maneira, né? O ser humano vem pronto, com capacidade de se desenvolver, mas a gente quer se meter no desenvolvimento do outro, assim, roubar aquilo que é natural. Então, nossa, assim, isso que você falou casa super com... A gente rouba a natureza quando a gente induz aquela mulher a uma cesariana que ela não precisa. Exatamente. Né? O nosso corpo foi feito para o processo do nascimento. O nosso corpo não sabe que a nossa cabeça quer uma cesariana ou que a cabeça do nosso médico quer uma cesariana. Então, vai preparar o nosso corpo como se fosse para o parto vaginal, né? Por isso que tantas mulheres têm desconforto na pelve, porque vai relaxar todas as articulações para o bebê se acomodar, para ela conseguir ir abrindo ao longo das 40 semanas para que o bebê consiga nascer. É claro que tem aquelas condições que realmente não tem como cabem, né? ter via vaginal, mas, estatisticamente falando, a cada 10 mulheres, 2 precisam de cesárea. As outras 8 poderiam ter um parto vaginal. Só que a gente sabe que a nossa cultura, do mesmo jeito que ela é despreparada para atender um parto vaginal, ela também é despreparada para cuidar de um recém-nascido. Sim. E quando isso que você fala do produto final não deu certo, né? Quando o aleitamento não deu certo, a gente vira o foco para a mãe ter fracassado. Mas, na verdade, foi toda uma cadeia que fracassou. Desde o pré-natal, quem atendeu, independente de ter sido obstetra, independente de ter sido enfermeiro, independente de ter sido psicólogo, fisioterapeuta, quem quer que tenha sido, né? Foi uma falha que foi efeito bola de neve.
E ela culminou com a mãe num estado de vulnerabilidade total, que a gente fica no puerpério, né? Exaustão. A primeira pessoa que chega ali e te dá uma mamadeira ou uma fórmula, você pensa que é um objeto divino descido dos céus. Exatamente. Então, Exatamente. é a falha da rede inteira. Inteira, da rede inteira. Igual a gente falou no começo, o nosso país não é um país que gosta muito, né, de divulgar informações, a gente sabe disso, né? Então, assim, quanto mais contato a gente tiver, nós, profissionais da saúde, que não somos, né, que entendemos o ser humano nessa totalidade, porque no nosso país a gente está acostumado a consertar, né? Vem aqui que eu te conserto, né? Vem aqui que eu te conserto. Mas a gente não está acostumado a preservar, né? A cuidar. A gente não está. A gente falha na questão do cuidado. Então, assim, a gente precisa estar atento, pensar numa maneira muito boa de estar perto, das pessoas conhecerem, falar, olha, com 3 meses meu filho tem que fazer isso, eu tenho que ver se a língua dele está boa para ele poder sugar. Uma outra coisa que eu não podia deixar de falar, Maria, também, é a questão da posição, né? A gente tem que tomar muito cuidado também na hora da amamentação, assim, porque a gente corre o risco do leite, né, para o ouvido, porque a gente tem aqui essa parte da gargantinha, dos canais auditivos, tudo muito nivelado quando a gente é bebezinho. Então, a mãe nunca deve dar o leite, né, totalmente deitada, mais inclinada, para esse leite não correr para outro canal. Então, assim, são uma rede de informações que não é demais para uma pessoa saber, é o básico para ela saber, né? E os profissionais precisam estar ali dispostos a falar isso. Falar, se você não sabe falar sobre amamentação, falar, olha, vou te dar o telefone de alguém que sabe, vou te falar alguém que sabe falar, né? É muito engraçado, porque, assim, às vezes a gente conta com uma pessoa pergunta para você assim, o que você é? Aí eu falo, fono. Aí a pessoa já fala, com quantos anos a criança tem que falar? É exatamente isso, sabe? As pessoas têm que olhar para sua cara e entender que você tem informação para dar e que você pode cooperar. E se você não sabe, você vai chamar quem sabe para fazer. Então, isso é muito importante. Senão, a gente vai ter sempre um consultório cheio de crianças com problema na fala, de crianças com quadro respiratório errado. Vamos ter adultos insatisfeitos com o desenvolvimento da sua face, porque é o que a gente mais tem, né? Ah, não gosto, isso aqui, e coisas que poderiam ser harmônicas se a gente tivesse trabalhado a amamentação. Alguém fez uma pergunta aqui, né? A Dani levantou a mão também. Pode falar, Dani. Não, eu só queria, assim, expor uma colocação minha, que eu sou mãe de 2 crianças, a minha mais velha tem 12 anos e o meu menino tem 9. E assim, eu não consegui amamentar muito tempo a minha filha, porque quando eu descobri que eu estava grávida, eu já tive que parar. Mas assim, uma colocação que eu faço, hoje em dia a gente tem muito apoio, muito, né? Tem muita gente. Eu tô falando de mim há 12 anos, mas tem mães aqui muito mais tempo. Exato. Eu acho assim, como coloca na boca da criança, assim, não desmerecendo todo o conhecimento que todo mundo tem, tudo que já se tem hoje em dia, que eu acho maravilhoso. Mas sabe como que lá no hospital eu estava desesperada, eu tenho uma mama enorme, minha filha pequenininha, não sabia o que eu fazia, eu rezei Ave Maria, tirei o meu peito para fora e pus para minha criança. Ela sozinha achou o caminho. Foi uma coisa assim, a enfermeira veio, eu falei, não, sai todo mundo do quarto, não quero ninguém aqui. E aí nós duas nos resolvemos, entendeu? Então foi a coisa assim mais intuitiva. Eu mostrei para ela, tá aqui. E assim, ela veio, pegou do jeito que ela achou, do formato da boca dela, do jeito que precisava e ela mamou. E assim, foram 6 meses. 4 meses exclusivo no peito, os outros 2 eu tive que voltar, mas eu tirava, ordenhava, tudo isso que hoje em dia o pessoal fala, eu fiz com ela. E fiz com o meu filho. Meu filho mamou mais tempo,
Mas era muito engraçado, porque quando ele era pequenininho, eu chegava, a babá falava assim, nossa, ele falava assim, nossa, meu tetão chegou. Eu era uma teta para meu filho. E assim, eu quis amamentá-lo até 4 anos, quis. Ele não, 2 anos, ele falou, não quero mais o seu tetão. Então, assim, eu acho que hoje em dia, também impor essas coisas para as mães é muito pesado, entendeu? Impor que a mãe tem que virar o peito, tem que tirar. Não, a mãe tem que fazer do jeito entre ela e o filho. Ah, a mãe tem que amamentar até 6 meses exclusivamente. Não, a mãe tem que amamentar o filho até o tempo dela e da criança e se for necessário substituir, porque senão a gente leva uma... Porque quando eu voltei ao trabalho, o meu filho era muito esfomeado, só o meu leite não dava. Então, aos 6 meses, a gente teve que introduzir outras formas de alimentação. E aí eu lembro, eu tirava o leite, fazia papinha do meu leite para ele comer com aveia. Então, assim, para a gente não... Porque mãe já se culpa muito de ter que voltar a trabalhar, de deixar o filho, e vir mais essa carga de eu não conseguir amamentar exclusivamente o meu filho até tal idade, também é uma carga para a mãe. Eu acho que a gente tem que ter isso também. E assim, a amamentação, ela é uma coisa assim, fisiológica, divina, que ocorre entre a mãe e o filho e a família, porque acaba que o marido ajuda, tudo, tem toda essa rede. Mas assim, eu penso nas 35 mil crianças que estão no orfanato e não tiveram essa oportunidade. Então, assim, as 35 mil crianças que vão ter problema na face, na fala, em tudo. Então, eu penso nisso também. Então, para mim, se fala em amamentar, é uma mistura assim de dor física, é uma mistura de responsabilidade, peso nas minhas costas como mãe, como mulher. Então, eu acho que tem que ser uma coisa assim mais natural para a mulher, para não ficar essa coisa, eu tenho que amamentar, eu tenho que virar meu peito. Então, tem que ser assim, uma coisa entre a criança e a mãe, para que seja uma coisa natural. Desculpa se eu falei demais. Não, Não, Dani, imagina. eu concordo, assim, e é uma coisa ali muito íntima, né, de mãe, de filho. Eu tive muito problema para amamentar meu filho, eu me senti invadida, né, desse meu filho que eu não conseguia amamentar. Eu saí de uma cesárea, fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, estava minha mãe, 2 amigas, a outra avó da criança, a enfermeira, todo mundo com a mão no meu peito, que eu nem acho bonito, entendeu? Tentando colocar a boca do meu filho ali para sugar. Foi uma sensação assim de uma violência para mim, sabe? Me senti exposta, abusada ali naquele momento. Eu acho que quando a gente fala assim dessa conscientização toda, para que eu acho que as pessoas precisam ter as informações para que elas possam assim usar elas o máximo que elas puderem e optar por não usá-las também e tal. Mas assim, a gente precisa falar o tanto que é bom, o tanto que vai ser bom, sabe? Igual assim, você estava falando das crianças do orfanato, né? E uma das maiores causas, né, de morte em todo o mundo é a desnutrição, né? E quantas crianças poderiam ser livres disso também com a ajuda do aleitamento? Então, é uma questão realmente muito delicada. Assim, mas pensando no processo, é um processo que o produto final, no caso, digamos assim, é muito positivo, né? Então, assim, a gente tem que levantar a bandeira dele por ele ser super positivo. E, assim, quando a gente fala de rede de apoio, a gente precisa, sim, cuidar das mães, né, Maria? Precisa cuidar das mães, precisa incentivar a família a cuidar dessa mãe, ajudar. Você falou do seu marido, acho que a Afonso também escreveu ali no chat, não foi, Isso. Afonso? Da ajuda do seu marido. Então, assim, são situações, assim, que a outra pessoa está ali, seja sua mãe, seja o seu companheiro, seja quem for, né? Esteja ali te ajudando, cuidando. Isso é sensacional. Sim, a transição, ela tem que ser essa transição entre o momento que a mulher deseja ou não deseja mais amamentar. Eu também Sim. sou super a favor
de ser um momento de escolha da mulher, sem dúvida. E o meu único receio é se essa mulher que decidiu o desmame, ela teve apoio, ela teve informação de qualidade, por conta as inúmeras informações totalmente deturpadas e equivocadas que a gente tem relacionadas ao aleitamento materno e ao recém-nascido, né? Acredito muito no instinto, sim, também, porque o bebê, se a gente deixar ele quietinho, ele vai procurar o peito, por isso que a gente defende tanto. Nasceu o bebê, vamos respeitar a hora de ouro, deixa a sala escura, põe essa criança em contato com a mãe, deixa ele mamar na mãe dele em paz, porque a primeira hora após o nascimento é o período de maior reatividade do recém-nascido. É o momento que ele vai estar mais desperto neurologicamente para conseguir mamar com efetividade, para ter a primeira carga de colostro cheia de anticorpos para defender ele, para manter a glicose no sangue, né? E isso é uma coisa totalmente instintiva. E eu defendo muito a não invasão, porque as mulheres já são invadidas desde sempre, de todas as maneiras, né? Sim. Então, eu sempre falo isso para as mães aqui que passam comigo, para as gestantes que passam comigo, não é para passar aperto. Tá com dificuldade? Pede ajuda, me avisa, me liga, não deixa o trem descambar de vez, né? Mas eu respeito muito, eu dou esse momento, porque só quem já passou, justamente por isso que você, Leandra, Afonso, Dani estão expondo aqui, só a gente sabe o que é, né? A gente quer muito que o parceiro seja de fato efetivo, que ele esteja presente, né? Ah, mas eu não posso amamentar, só quem faz isso é a mãe. Beleza, mas você fica do lado, você leva o copo d'água quando ela tá morta de sede, você leva a comida quando ela tá com fome, você pega o bebê para rotar logo depois que ela dá mamar, para ela descansar, né? Então, tudo isso é muito importante. Apoio efetivo nesse momento é importante. E não tem relação com quantidade de pessoas, mas com a qualidade daquele apoio que está ali do seu lado, Sim. né? Então, sem dúvida, a mulher, a gente que trabalha com humanização da assistência materno-infantil, a gente cada vez mais preza a autonomia da mulher que foi roubada ao longo de tanto tempo. A mulher, não deixaram a mulher escolher nem a posição que a coitada quer parir a cria dela, que dirá o restante de tantas outras coisas, né? Então, respeitar a autonomia é algo muito importante. A gente só tem que tomar o cuidado de esse desmame realmente deu para mim, não dou conta mais, estou exausta, não dá mais para mim, ser o limite dela ou de ter sido omissão da nossa assistência em algum momento, né? Exatamente. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer mais alguma colocação? Se tiver, pode se manifestar. Eu queria falar sobre essa questão da idade, né? Porque eu tive as mesmas dificuldades que a Dani falou, que a Leandra falou também do filho dela. Eu tive muitos problemas para amamentar, não conseguia amamentar muito, né? E o pouco que eu conseguia amamentar foi com a ajuda do meu marido, né? Acho que ele me ajudou a prolongar um pouco mais essa amamentação. Por questões emocionais, tudo, era muita coisa envolvida. E chegou um momento que ela não quis mais pegar o peito, ela não pegava, minha filha não pegava mais o peito, né? Então eu consegui, assim, aos trancos e barrancos, 2 meses e meio, né? E claro, ela teve prejuízo com isso, né? Mas graças a Deus, hoje já foram todos superados, né? E hoje eu comparo muito com a minha afilhada, né, minha sobrinha, que está com 5 anos de idade, minha irmã conseguiu amamentar ela até 4 anos, ela não quis mais, né? Ela falou, não quero mais, mãe. Ela chamava de neném, eu não quero mais esse neném, sabe? E ela trata a mama da mãe dela até hoje como 2 nenéns, sabe? Às vezes, quando ela chega muito estressada, até quero perguntar se isso é normal, quando ela chega muito estressada da escolinha, ela sente a necessidade de sugar. É a única coisa que acalma ela. Ela fala para a mãe dela, fala para minha irmã, mamãe, me dá um pouquinho de neném, sabe? Aí ela deita do lado da minha irmã vai, tira, né? Como diz a Dani, o tetão, né? Porque ela tem a mama grande, sabe?
que esse também foi um dos meus problemas. Minha mama é muito pequena, né? Então foi um dos casos, mas a minha irmã, ao contrário de mim, tem a mama bem grande, então ela fala, né? Deixa eu mamar um pouquinho no neném, é a única coisa que relaxa ela, sabe? Ela tá com 5 anos. E a gente vê muito isso, isso é muito, muito realidade, né? Quando as crianças vão tomar vacina, né? Eu, quando estou aqui com as minhas crianças, né, que tem, né, fazem parte do TEA e tal, quando elas estão muito nervosas, que elas não querem entrar na sala, ou que se elas se desestabilizam, é o peito da mãe que elas procuram. Então, assim, isso acalma muito ela, sabe? Exatamente. Muito, muito, muito. E eu vejo hoje pelo desenvolvimento dela, né? Ela tem uma face perfeita, ela tem uma dentição perfeita, ela tem uma fala perfeita, muito boa, sabe? Né? Então, assim, é impressionante, sabe? Inteligente. A gente sente a diferença, né? Mas eu hoje não sei, às vezes a gente boba, mãe tem essas coisas, né? A gente se sente culpada, né? Eu podia ter tentado um pouco mais, eu podia ter resistido um pouco mais, né? E tudo, mas enfim, né? Estou falando de há 23 anos atrás, então vocês estão me fazendo voltar 23 anos da minha vida. Eu tive essa conversa com a minha mãe, eu falei, mãe, olha para você ver. Olha olha os meus dentes como eram, olha a minha respiração. Ela falava, minha filha, pensa isso há 40 anos atrás, 45 anos atrás. A gente era mingau de maisena. Né? A Lara desenvolveu uma adenoide, né? Porque ela uma não semana tinha. depois era mingau de maisena. Você ficou gorda, maravilhosa, estava tudo bem, a gente estava achando lindo, você dormia a noite inteira, tá tudo bem. Se o seu dente ficou todo torto, a respiração ficou complicada, eu achei que estava tudo ótimo. Exatamente. Mas, enfim, ela desenvolveu uma adenoide, né? Teve que usar aparelho muito tempo, né? Mas hoje não, hoje ela é perfeita. Nossa, ela é maravilhosa, ela é lindíssima, né? Mas, enfim, a gente conseguiu corrigir, né? A gente conseguiu corrigir. Mas e as crianças que não têm essa condição, né? De fazer essa correção futura, né? Isso é que é complicado, né? Mas, enfim. Muito boa, nossa, muito boa palestra, viu? Voltei 23 anos da minha vida. Gente, eu queria agradecer muito a Leandra, tá? Muito obrigada, Leandra. É uma satisfação poder ter uma pessoa como você, uma profissional como você nesse nosso agosto dourado, né? Contar com você na nossa assistência materno-infantil. Muito obrigada por todos os conteúdos que você compartilhou, pelas experiências, pelas vivências. Agradeço também a todos que cederam seu tempo aqui para estar com a gente, tá? Quem partilhou as vivências também. Muito obrigada a todos. E estou preparando um brochezinho do Agosto Dourado. A gente aqui do NAIS já está até com ele, tá? Vou distribuir para todos os profissionais da Unimed, tá? Para vocês usarem durante o mês de agosto, como uma forma de incentivo ao aleitamento materno, tá bom? Muito obrigada a todos, gente. Tenham um excelente final de dia, um ótimo final de semana. Leandra... Muito obrigada, viu, gente, pela escuta. Gratidão. Se vocês precisarem de mim, qualquer dúvida sobre o desenvolvimento infantil, né, que eu puder ajudar, sobre comunicação, eu estou aqui e, nossa, eu sou apaixonada, vocês podem me procurar. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau, gente. Boa tarde. Gente, bom final de semana Tchau. para vocês.